Olá, chegamos agora na nossa etapa final. Chegamos agora em um momento em que nós vamos fazer uma consolidação de alguns aspectos que nós já vimos nas nossas aulas anteriores e vamos falar um pouquinho mais sobre a arbitragem. E vamos relembrar em relação à arbitragem algumas ideias que nós já falamos. Enquanto o juiz retira o poder da submissão da vontade da lei, o árbitro retira o poder da vontade das partes. O árbitro só pode ser árbitro desde que as partes aceitem, concordem com a arbitragem. E nós vamos ver alguns detalhes da evolução da arbitragem no Brasil. A começar pela convenção arbitral, que é um gênero que se distingue cláusula compromissória e compromisso arbitral. Vamos falar um pouquinho da história da arbitragem no Brasil antes da Lei 9.307, que é de 1996, e também vamos falar da revolução que foi a aprovação desta lei. Essa lei foi buscar tudo que havia de mais avançado no mundo e trouxe para o Brasil. Eu preparei para vocês, aqui no nosso slide, um resumo daquilo que nós vamos falar. Então, primeiro, o que nós vamos verificar? A Convenção de Arbitragem, que é um gênero, do quais são espécies cláusula compromissória e compromisso arbitral. Vamos falar sobre a distinção que existe entre as cláusulas compromissórias cheia e a cláusula compromissória vazia. Vamos discutir também o Código de Defesa do Consumidor e a aplicação da Lei 9.307 em relação aos contratos de consumo e a discussão que se estabelece hoje no Brasil em relação a isso. E, por fim, ao final, nós vamos falar sobre a tendência que existe hoje no Brasil, que nós temos denominado na doutrina de favor arbitrandum, ou seja, liberalização da arbitragem, inclusive para questões que antigamente não poderiam ser arbitráveis, como, por exemplo, arbitragem no poder público. Vamos falar um pouquinho também dessa evolução legislativa. A Lei 9.307 foi lançada, inclusive aqui na cidade de Curitiba, a Lei 9.307, ainda como projeto em 1992. Eu estava lá no lançamento desta lei representando o presidente do Tribunal de Justiça naquela oportunidade. Ela só passou a vigir lá em 1996, alguns anos depois. Em seguida, nós vamos verificar que existiu uma discussão muito grande sobre a constitucionalidade de alguns dispositivos da Lei 9.307. 4 anos passaram, quase 5 anos, até que o ministro Sepúlveda Pertence do Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da Lei 9.307. E depois, a evolução que houve, natural, algumas modificações em relação à arbitrabilidade, nós vamos falar. O Superior Tribunal de Justiça passa a ser responsável pela homologação das sentenças estrangeiras, uma boa evolução também, a partir de 2015 isso começou. A evolução 2002, o Brasil assina a Convenção de Nova York, uma grande evolução para a lei de arbitragem. Então, são alguns aspectos gerais que foram significativos para que a arbitragem no Brasil pudesse ter todas as condições necessárias para que ela pudesse ser efetivo meio alternativo de solução de disputas. É isso que nós vamos conversar e espero que você fique atento, tenha ao seu lado aí a Lei 9.307, a Constituição da República, para facilitar a nossa compreensão. Vamos verificar, como eu havia mencionado, a ideia que aconteceu antes da Lei 9.307. Nós tínhamos um problema no Brasil. Nós tínhamos a previsão do compromisso no Código Civil, tínhamos lá no Código de Processo Civil também algumas questões sobre o juízo arbitral. Entretanto, havia alguns obstáculos. A doutrina especializada, a doutrina mais especializada, ela nos informava que 2 seriam os grandes obstáculos para a implementação da arbitragem no Brasil. O primeiro deles era a situação estranha de que, uma vez firmada uma cláusula compromissória,
ela não tinha efeitos vinculantes. Ela era apenas um compromisso que se estabelecia que poderia ou não ser cumprido. Então esse era o primeiro problema, obstáculos para a implementação da lei de arbitragem. O segundo obstáculo indicado pela doutrina era a necessidade de homologação pelo Poder Judiciário, pelo juiz, das decisões dos árbitros. Esses dois problemas, então, segundo a doutrina, impediam a proliferação, o desenvolvimento da arbitragem no Brasil. Relativamente a esse segundo aspecto, até tinha uma discussão interessante, porque alguns juízes, em determinado momento, pretendiam intervir no mérito da decisão arbitral e não só homologar ou recusar a homologação. E isso gerava algum problema. Falávamos, né? E eu disse agora há pouco, que enquanto o juiz retira o poder da submissão da vontade da lei, o árbitro retira o poder da submissão da vontade das partes. Veja, se o árbitro retira o poder da submissão da vontade das partes, o juiz não tem condições de intervir no mérito daquilo que for decidido pelo árbitro. E, portanto, esse era um problema na medida em que os juízes, ao invés de só homologar ou recusar a homologação, se faltasse algum requisito formal, algumas vezes pretendiam ingressar no mérito da decisão arbitral, o que não era admitido. Portanto, essas duas condições eram indicadas como condições que prejudicavam a arbitragem no sistema judiciário brasileiro. Vamos ver aqui agora como que eu dividi o tema para que a gente possa melhor entender essa situação. Veja lá, eu estou falando que um dos obstáculos, então, era a ausência de efetividade da cláusula compromissória, que não tinha efeitos vinculantes, e algumas vezes o que acontecia é que as partes perguntavam qual a vantagem de você estabelecer uma arbitragem se ela não tem efeito vinculante e depois a pessoa pode desistir dessa arbitragem. Ela vai se socorrer do Poder Judiciário. A ausência de executividade da cláusula compromissória gerava efetivamente muitas preocupações. E a necessidade de homologação judicial trazia aquele componente que eu mencionei, que algumas vezes fazia com que o juiz procurasse intervir no mérito da decisão e não só homologar ou recusar a homologação ao laudo arbitral. O que aconteceu quando adveio a Lei 9.307? A Lei 9.307 foi buscar na justificativa, se nós formos analisar a justificativa da Lei 9.307, né, pegou os melhores especialistas, né, o Carmona, professor Acelma, professor Pedro Martins, especialistas que trouxeram, né, todas as condições desde a Convenção de Nova York, foram pesquisar na UNCITRAL, tudo o que havia de mais avançado no mundo sobre a arbitragem, e isso passou a ser trazido para a lei de arbitragem. Então, os dispositivos da lei de arbitragem brasileira passaram a ser referenciais na medida em que a lei realmente era muito técnica. Ainda assim, surgiam muitas controvérsias, porque ainda não era da cultura brasileira a ideia das soluções alternativas, né? Basta verificar que nós tivemos no Brasil, no ano de 2016, por exemplo, mais de 100 milhões de causas em estoque no sistema judiciário. Não havia o costume da população em geral de levar os seus conflitos para outras soluções alternativas, e quando eu falo em alternativa, hoje a denominação tem sido de soluções adequadas, mas como nós falamos em alternativa, nós estamos dizendo alternativa ao sistema oficial, que é o Poder Judiciário. Mas veja, o sistema oficial, 2016, mais de 100 milhões de causas em estoque no sistema judiciário. Isso foi se equilibrando na medida do possível, houve um estímulo pelo próprio Conselho Nacional de Justiça da prevenção de litígios, de solução fora do sistema judiciário, e hoje nós chegamos num patamar em que o último relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça mostra uma estabilização de causas em estoque no sistema judiciário em 70 e poucos milhões, 77 milhões de causas. Não é mais do que isso hoje o estoque de causas do sistema judiciário. Mas o que é importante frisar é que a lei, embora a lei de arbitragem seja muito avançada, ainda assim ela passou por alguns entraves interessantes. E os maiores entraves foram a discussão sobre a constitucionalidade de alguns dispositivos. Um dos dispositivos era o dispositivo que permitia a cláusula compromissória, ou seja,
antes de surgir o conflito, eu estabeleço um contrato e digo que, eventualmente, se vier a surgir algum conflito entre os contratantes, esses conflitos serão resolvidos por meio da arbitragem. A discussão que se estabelecia é porque o artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República, diz que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário. E aí a discussão que se estabelecia era, espera um pouquinho, se nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário, como seria possível eu, previamente, dizer que se houver um conflito, eu vou renunciar ao Poder Judiciário e vou resolver pela arbitragem? Isso seria possível? Demorou 4 anos, quase 5 anos depois que a lei passou a viger. A Lei 9.307 passou a viger em 1996. Só lá em 2001 é que houve a decisão do Supremo Tribunal, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, de maneira incidental, então acaba dizendo que esses artigos são constitucionais. Que a ideia da universalização do acesso à justiça não indica que todos os conflitos devam ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, mas que desde que haja livre manifestação de vontade no sentido de renunciar ao Poder Judiciário, a arbitragem seria válida. Outros dispositivos que foram tidos por inconstitucionais num primeiro momento, era o dispositivo que diz que o árbitro é juiz de fato e de direito e que o juízo arbitral, uma vez proferida a sentença arbitral, ela tem os mesmos efeitos de uma sentença judicial. Além disso, também se impugnava a possibilidade de que as partes, se elas se recusassem a fazer cumprir o compromisso arbitral, que poderia a parte que quisesse fazer manter o compromisso arbitral, a convenção de arbitragem, se socorrer ao Poder Judiciário. É o artigo 7º da Lei 9.307. Também se discutia a constitucionalidade desse dispositivo. Tudo isso hoje ficou para trás, nós avançamos no sentido de dizer a Lei 9.307 de 1996 é constitucional. A Constituição recepcionou a Lei 9.307 e ela tem dado passos fundamentais para o desenvolvimento de soluções adequadas no Brasil. Nós já falamos anteriormente, quando que a arbitragem é vantajosa, quando que a arbitragem é a solução mais adequada para resolver conflitos, né? Imaginemos o sistema judiciário em comparação com a arbitragem. Nem sempre a arbitragem é mais barata, é mais rápida, mas ela tem a característica de poder contar com um árbitro especialista. Enquanto eu, por exemplo, como magistrado, eu tenho de me socorrer de peritos para que me auxiliem em uma questão técnica e eu não posso trazer o meu conhecimento técnico, mesmo que eu o tenha para decidir questões técnicas, eu posso sim escolher um árbitro que seja especialista em determinadas situações. Isso vai permitir que a decisão seja mais ajustada. Também tem o princípio da confidencialidade. Sigilo, dever de sigilo por todos aqueles que participarem da arbitragem. Muitas vezes eu quero discutir o contrato, mas eu não quero que esse contrato seja dada publicidade a esse contrato para que todo mundo saiba que eu tenha esse problema com determinado contrato. Então eu tenho o princípio da confidencialidade. Além do que eu posso decidir sobre as normas do procedimento, eu posso decidir inclusive se o árbitro vai decidir até mesmo por equidade, se afastando algumas vezes de alguma norma específica com base no princípio da legalidade. Ou eu posso decidir que ele vai ter que observar o princípio da legalidade e que não pode decidir por equidade. Então eu tenho uma liberdade muito grande. E o árbitro, com poder de fato e de direito, muito parecido com o juiz de direito, ele vai ter que observar o devido processo legal, princípio da imparcialidade, princípio da independência e do contraditório. O árbitro vai desempenhar as suas funções da mesma maneira que o juiz desempenha as suas funções. Inclusive, as mesmas regras de impedimento e suspeição do juiz aplicam-se ao árbitro. E a Lei 9.307 deixa isso claro. Inclusive, o árbitro deve, por um dever de ofício, ele sempre, dever de revelação, se ele teve qualquer contato com as partes, se ele teve qualquer relacionamento anterior que possa, em tese, vir a comprometer a sua imparcialidade, ele tem o dever de revelar isso.
Então esse dever de revelação é muito importante. Isso, inclusive, deveria também ser aplicado aos magistrados no sistema oficial, né? Sempre que o juiz tivesse relacionamento anterior com as partes, dever de revelação. Dizer, para deixar transparente a sua imparcialidade. Porque independência, imparcialidade, observância do devido processo legal, autonomia, isso é fundamental para toda decisão que se estabeleça de maneira heterocompositiva. Lembram da nossa distinção? Métodos são consensuais ou são adversariais. Os métodos adversariais, o sistema heterocompositivo. Um terceiro é que decide sobre isso. Quando o terceiro decide, tem que observar contraditório, ampla defesa, o devido processo legal. O juiz tem que ser independente e autônomo. Então, sempre essas regras vão ter de ser observadas. A evolução, então, da Lei 9.307 foi grande. Nós tivemos algumas modificações legislativas posteriores em relação à questão de arbitrabilidade. O que significa arbitrabilidade? Condições objetivas ou subjetivas. Quando eu falo em objetivo, eu estou querendo dizer quais os assuntos, matérias, objetos que podem ser tratados na arbitragem. Regra geral, direitos patrimoniais disponíveis. Isso é a arbitrabilidade objetiva. Quem são as pessoas que podem se submeter à arbitragem? Isso é arbitrabilidade subjetiva, relativamente às pessoas. De regra geral, pessoas físicas capazes. Em 2015, nós vamos até mencionar depois uma decisão do ministro Luiz Felipe Salomão. O ministro Luiz Felipe Salomão integrou uma comissão e que fez algumas alterações na Lei 9.307. Uma das alterações, que a gente chama de favor arbitrandum, ou seja, de liberalização da arbitragem para outros contratos, traz a ideia sobre a arbitrabilidade objetiva e amplia a possibilidade de arbitrabilidade objetiva também para o poder público, né? Então isso é interessante porque demonstra uma evolução da arbitragem no sistema judiciário brasileiro. São muitas as inovações, passo a passo nós vamos avançando e vamos conhecer um pouquinho mais da Lei 9.307. Agora, vamos entender um pouquinho mais sobre cláusula compromissória e compromisso arbitral, né? Um aspecto interessante é que o gênero da lei, convenção arbitral ou conversão de arbitragem, convenção de arbitragem, se subdivide. Gênero convenção de arbitragem em cláusula compromissória e compromisso arbitral. Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso agora. Cláusula compromissória. Como que tem sido definido pela doutrina? Essa definição até fui eu que trago, né, numa publicação de mediação e arbitragem da minha obra mencionada na bibliografia, que é a obra Mediação e Arbitragem da editora Saraiva. Convenção por meio do qual as partes se comprometem por escrito a submeter à arbitragem os litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis que possam vir a surgir relativamente a um contrato. Quero que você preste atenção naquilo que eu digo, que relativamente a um contrato, mas que possam vir a surgir. Vir a surgir. O que eu estou dizendo relativamente a vir a surgir? Cláusula compromissória eu estabeleço antes de surgir o conflito. Portanto, ela se projeta prospectivamente para o futuro. Eu estabeleço um contrato e eu digo que se eventualmente eu tiver algum problema, algum conflito relativamente àquele contrato, se vier a surgir algum problema em relação a esse contrato, eu desde logo digo que eu não quero o Poder Judiciário. Eu não quero que o sistema oficial de resolução de conflitos seja acionado. Por quê? Porque eu opto pela arbitragem. Ok? Projeção para o futuro, o conflito ainda não surgiu, e eu digo que se vier a surgir eventualmente um conflito, eu renuncio ao Poder Judiciário e faço uma opção ativa, positiva pela arbitragem. Ok. Compromisso arbitral. Compromisso arbitral, na nossa evolução, nós já tínhamos isso ainda antes da Lei 9.307. O compromisso já estava previsto no Código de Processo Civil, no Código Civil, ainda continua havendo a previsão no Código Civil ainda do compromisso como um contrato. Significa o quê? Conforme o artigo 9º e seguintes da Lei 9.307,
Ele estabelece, é uma convenção, um contrato perfeito e acabado que vincula as partes a submeter o conflito atual e específico à arbitragem. Percebeu a diferença? Percebeu a diferença entre a cláusula compromissória e o compromisso? Agora, o que eu estou dizendo? O conflito é atual, o conflito já surgiu e agora eu estabeleço um compromisso atual para resolver o conflito que já existe. Então, essa é a grande diferença entre a cláusula compromissória e o compromisso. Cláusula compromissória, eu projeto para o futuro que, se eventualmente vier a surgir um conflito, eu vou submeter à arbitragem. Esse era aquele componente que eu dizia da cláusula compromissória, que antes da Lei 9.307 não tinha força vinculante e era apenas uma promessa que poderia ou não ser cumprida. E agora aqui eu tenho o compromisso. O compromisso, o conflito já surgiu e eu vou lá e firmo um contrato dizendo: esse conflito que já surgiu eu vou submeter à apreciação do árbitro e não do Poder Judiciário. Tem dois efeitos aqui interessantes que nós temos que falar, que é, primeiro efeito, renúncia ao Poder Judiciário. Uma vez estabelecida uma convenção de arbitragem, seja ela cláusula compromissória ou compromisso, implica a primeira consequência em renúncia ao Poder Judiciário. Essa é uma condição negativa, renúncia, eu não quero o Poder Judiciário, mas tem uma consequência positiva, eu opto pela arbitragem. Então eu firmo a arbitragem e renuncio ao Poder Judiciário. Uma vez estabelecida então uma convenção de arbitragem, gênero, do qual são espécies cláusula compromissória e compromisso arbitral, implica em dois efeitos. Uma, renúncia ao Poder Judiciário, efeito negativo, afasto a jurisdição. E segundo, efeito positivo, eu firmo a minha vontade de estabelecer a arbitragem. Como que isso vai se estabelecer na prática? Como que eu posso estabelecer isso na prática? Nós vamos ver na sequência agora que eu posso estabelecer isso na prática por meio de cláusulas que eu vou estabelecer de uma maneira completa, nós chamamos de cláusulas compromisórias cheias, e cláusulas vazias. Uma cláusula geral que estabeleça a opção pela arbitragem, mas não necessariamente conste com todos os requisitos necessários para que a arbitragem se implemente naturalmente. Tudo isso nós vamos ver na sequência. Por hora eu quero que você grave, o que é muito importante nesse momento. Convenção de arbitragem é um gênero do qual são espécies a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. E a distinção entre os dois nós já vimos. Cláusula compromissória projeta-se para o futuro, compromisso arbitral, conflito existente, real, é o momento em que o conflito nasce e é que eu firmo o compromisso arbitral. Ok? Ficamos aqui, daqui a pouco avançamos com mais alguns aspectos específicos da lei de arbitragem, como a cláusula compromissória cheia e cláusula compromissória vazia e os efeitos de cada uma delas em relação aos contratos. Vamos lá. Agora então nós vamos falar sobre a cláusula compromissória, aquela que se projeta para o futuro. Eu posso estabelecer a cláusula compromissória de uma maneira completa e nós chamamos isso de cláusula compromissória cheia. Cláusula compromissória cheia. Quando eu estabeleço uma cláusula compromissória que não tem todos os requisitos necessários, eu chamo cláusula compromissória vazia. Parece o nome, é indicativo já daquilo que eu quero significar. E nós vamos verificar aqui que é muito importante que eu faça uma escolha adequada, porque quando eu estabeleço uma cláusula compromissória, de regra eu estou bem com a parte, né? O conflito não surgiu ainda, eu estabeleço uma cláusula compromissória que vai se projetar para o futuro se eventualmente eu tiver um conflito com uma parte. Lembram que nós falamos sobre isso? Então é melhor que quando eu ainda não tenho nenhum problema com as partes, eu possa desde logo trabalhar com a ideia de que eu possa negociar e, portanto, de uma maneira mais equilibrada. Por isso, a recomendação que se faz é que nós, sempre que possível, estabeleçamos cláusula compromissória cheia. Essa cláusula que tem uma característica de ser uma cláusula mais completa, uma cláusula que se estabelece com todos os requisitos necessários para a implementação da arbitragem, independente de qualquer outra circunstância. Então, a recomendação: os arbitralistas, em geral,
Dizem, se você puder estabelecer uma cláusula compromissória num contrato, estamos todos em paz, estamos negociando, não temos nenhum conflito, estabeleça uma cláusula compromissória cheia, com todos os requisitos necessários para que a arbitragem possa se implementar. Eu já indico o árbitro, se vai ser um árbitro só, se vão ser 3 árbitros, 5 árbitros, sempre o número ímpar, né? 1, 3, 5, 7, enfim. Eu já digo como que vai ser escolhido esse árbitro ou esses árbitros. Eu já digo como que vai ser o procedimento. Eu já digo se eu quero uma arbitragem de equidade, uma arbitragem de direito. Se possível, eu estabeleço todas as condições para que a arbitragem desde logo possa se estabelecer. Eu tenho criado, e criei um aforismo para que fique claro para os nossos alunos a ideia da cláusula compromissória cheia. A cláusula compromissória cheia, para ela, eu uso o aforismo ut tatu cut. Eu quero que você imagine o seguinte, uma tatuagem definitiva, ela adere ao contrato, a cláusula compromissória cheia adere ao contrato, tal qual uma tatuagem adere ao corpo. Fixa no contrato a cláusula compromissória cheia de maneira que não se pode retirar. Uma vez estabelecida, portanto, uma cláusula compromissória cheia, ut tatu cut, ela adere ao contrato, fixa a arbitragem para as partes, tal qual uma tatuagem se incorpora à pele e se fixa ao corpo. Não necessita de complemento, nem se pode retirar, arrepender ou discutir. Todas as vezes, portanto, que eu estabelecer uma cláusula compromissória cheia, eu tenho a segurança de que essa cláusula compromissória, efetivamente, ela se fixou no contrato. A arbitragem foi fixada no contrato de maneira que não dá para se arrepender. Uma vez que eu diga quero arbitragem, eu não tenho mais como fugir dela. Uma vez que eu diga quero arbitragem, estabeleço uma cláusula compromissória cheia, eu não fujo mais dela. É como uma tatuagem que adere ao corpo e não se pode retirar. A arbitragem adere ao contrato e as partes a ela se vinculam de maneira definitiva. Não precisa de nenhum complemento, porque eu já disse como vai ser o procedimento, eu já disse que a arbitragem vai se estabelecer, como que vai ser a escolha do árbitro e como que vai ser o procedimento. Não preciso de mais nada, não preciso de nenhum compromisso. Não preciso. E quando eu falo não preciso de nenhum compromisso, eu já estou dando o indicativo de que a cláusula compromissória cheia independe de compromisso. Tem uma expressão que a doutrina usa, que eu gosto muito, que diz assim, cláusula compromissória cheia é uma cláusula vale a compromisso. Ou seja, não preciso de compromisso. Uma vez estabelecida uma cláusula compromissória cheia, ela basta por si só, ela vale já como compromisso. Não preciso de mais nada. O que acontece na prática, entretanto, é que muitas vezes nos contratos se estabelecem cláusulas compromissórias vazias. E aqui nós vamos ter um problema. A cláusula compromissória vazia, em branco, tem uma conformação fraca, uma conformação genérica, sem definitividade, sem integralidade. E a ela eu tenho trazido o aforismo ut rena cut. A cláusula compromissória vazia, ela aparece no contrato tal qual uma tatuagem de rena. Uma tatuagem de rena que se aplica à pele, se visualiza no corpo, mas eu posso a qualquer momento retirá-la. Estabelecida uma cláusula compromissória vazia, ela indica apenas a opção pela arbitragem, mas não se firma como certa, depende sempre de uma complementação. A cláusula compromissória vazia, portanto, como uma tatuagem de rena na pele, ela pode ser retirada. Eu posso desistir da minha tatuagem, eu posso vir a querer confirmar a tatuagem. Se eu tiver que confirmar, eu vou precisar do compromisso. Você entendeu a diferença entre uma cláusula compromissória cheia e uma cláusula compromissória vazia? Na cláusula compromissória cheia, uma vez estabelecida, ut tatu cut, é uma tatuagem no corpo, não tem mais como tirar. Cláusula compromissória vazia é uma tatuagem de rena. Eu posso ou não confirmá-la. E para confirmar, eu vou precisar de um compromisso. Eu vou precisar de um compromisso. Por quê? Porque eu tenho ali a opção pela arbitragem, mas eu não indiquei o árbitro. Eu não disse como será o procedimento. Não tem como se instaurar a arbitragem. Algumas vezes aqui, até a doutrina diz
eu vou ter muitos problemas se eu estabelecer uma cláusula compromissória vazia, porque eu faço a opção pela arbitragem, ok, fiz a opção pela arbitragem, mas como que a arbitragem vai ser instaurada? Há uma instituição que foi indicada para que promova essa arbitragem? Quem vai ser o árbitro? Ou quem serão os árbitros, se for mais de um árbitro? Eu não tenho essas condições. Algumas vezes, para que a cláusula compromissória vazia possa se confirmar, é necessário firmar um compromisso. É necessário que a parte que pretenda fazer cumprir a cláusula notifique a outra parte, para que a outra parte se manifeste sobre isso. E algumas vezes o artigo 7º da Lei 9.307 diz que, caso seja necessário, dá para acionar o Poder Judiciário. Mas veja que coisa ruim, acionar o Poder Judiciário para criar um conflito antes de resolver o conflito, né? É uma coisa estranha. E aí o juiz pode dizer que vale a cláusula compromissória vazia, adjudicar a arbitragem, estabelecer as condições para que a arbitragem possa se implementar. Normalmente, quando os juízes fazem desta maneira, eles indicam um árbitro apenas. Veja, você perde a oportunidade na cláusula compromissória vazia de fazer valer a sua vontade, de escolher o número de árbitros, de escolher o procedimento, de dizer como que você quer, o prazo para que você tenha uma solução definitiva. Perde grandes oportunidades e passa para o juiz a possibilidade de o juiz estabelecer e fazer implementar a arbitragem. Uma característica ainda interessante relativamente à arbitragem, quando estabelecida com cláusula compromissória cheia e cláusula compromissória vazia, é que algumas vezes é possível que se considere uma cláusula compromissória cheia quando ela indica uma arbitragem institucional. Por exemplo, eu posso ter arbitragem ad hoc, escolha de um árbitro, pessoa física, normal, ou posso ter uma arbitragem institucional, quando eu escolho uma instituição e essa instituição ficará responsável pela arbitragem. Se eu indicar numa cláusula compromissória, ainda que uma cláusula compromissória não tenha todos os requisitos necessários, mas indique uma instituição de arbitragem, eu vou lá para o regimento interno, para o regulamento da instituição de arbitragem, eu vejo que lá tem a forma de indicação do árbitro ou dos árbitros, tem o procedimento. Aí essa cláusula pode ser considerada como uma cláusula compromissória cheia, porque ela indicou uma instituição de arbitragem e essa instituição de arbitragem complementa aquilo que consta da cláusula compromissória. Você entendeu isso? Isso é bem importante. Então eu posso estabelecer uma cláusula compromissória cheia, mesmo que ela ainda não tenha todos os requisitos no momento do contrato, mas eu conheço o regimento interno, o regulamento da instituição de arbitragem, e lá no regulamento tem todas as condições para que a arbitragem se estabeleça. Então ela vai ser considerada também uma cláusula compromissória cheia. Evita cláusula compromissória vazia, sempre tenta evitar, porque senão você está criando conflito onde o conflito não existe. Aproveita o momento de paz em que os negócios estão bem, que ainda não surgiu nenhum conflito, que vocês estão na fase de comemoração do contrato, estabelece todas as condições, os arranjos possíveis, as condições possíveis para, caso eventualmente venha a surgir um conflito, a arbitragem possa se estabelecer de uma maneira mais serena possível. Lembrem aquilo que eu disse, a arbitragem ela tem um componente consensual na origem. O árbitro retira o poder da submissão, da vontade das partes e, portanto, há uma convenção inicial. Ela é consensual na origem, porque permite que as partes escolham a arbitragem só existe se houver consenso, e ela é heterocompositiva, ela é adversarial na sequência, porque o árbitro, como o juiz, vai decidir sobre a causa. Colhe a prova, mediante contraditório, devido ao processo legal, árbitro com independência, com autonomia, imparcial, que revela todas as condições de sua imparcialidade, dando segurança jurídica às partes, e ele decide de maneira heterocompositiva. A arbitragem tem uma característica também que, de regra, não cabe recurso. Não há duplo grau de jurisdição, de regra, na arbitragem. Diferente do sistema judiciário, onde nós temos um sistema recursal para confirmar as decisões. O juiz de primeiro grau julga, aí vai para os tribunais, ou tribunais estaduais, ou tribunais regionais federais, aí tem o STJ, ainda tem... E assim, nós temos um sistema recursal. No ápice está o Supremo Tribunal Federal para as questões constitucionais. E para a padronização da legislação federal, o Superior Tribunal de Justiça. Por ora, grave então que
Se for para que você indique, como profissional, que você vai escolher a sua profissão ainda, uma arbitragem a estabelecer-se por meio de cláusula compromissória, que se estabeleça por meio de cláusula compromissória cheia. Cláusula compromissória vale a compromisso, que não precisa de mais nada, porque efetivamente a cláusula compromissória cheia, ela faz com que a arbitragem possa se estabelecer sem que seja necessário qualquer outro componente. Cláusula compromissória vazia vai exigir uma complementação, vai exigir um compromisso posterior e algumas vezes isso nem sempre é recomendável. Ok? Até aqui? Que bom! Nós vamos falar agora um assunto muito importante, que é a aplicação da arbitragem no Código de Defesa do Consumidor. Esse assunto é um assunto que tem gerado muito problema e cada vez que a gente passa a discutir sobre ele, tem até um professor Azevedo, Antônio Azevedo, que costuma dizer o seguinte, são filosofias diferentes, há um confronto de filosofias. Enquanto o Código de Defesa do Consumidor protege a vulnerabilidade do consumidor, a lei de arbitragem é muito tranquila, permite então que se possa estabelecer uma renúncia ao Poder Judiciário com cláusulas amplas, negociação geral, ampla manifestação de vontade. Aqui, no primeiro aspecto, eu quero que você lembre, é direito e garantia fundamental a defesa do consumidor. Está lá no artigo 5º da Constituição da República. Então é uma norma principiológica. Artigo 5º da Constituição da República, quando fala em direitos e garantias individuais, ele põe lá defesa do consumidor na forma da lei. Depois vem o Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública. Ela não pode ser renunciada, é uma norma de ordem pública, né? E aí vem o confronto da Lei 9.307 e vem o confronto do Código de Defesa do Consumidor. Aqui é interessante, é porque o próprio ministro Luiz Felipe Salomão, nesse ponto até foi bom que caiu com ele na distribuição esse caso que nós vamos mencionar e nós vamos comentar um pouquinho sobre esse caso. Porque foi um caso que eu posso dizer paradigmático, na medida em que o ministro tenta, na medida do possível, estabelecer uma compatibilidade entre o Código de Defesa do Consumidor e a lei de arbitragem. Veja que é interessante, nessa decisão, começar pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, inciso 7, ele vai dar uma consequência de que são nulas de pleno direito as cláusulas que fornecem produtos ou serviços que determinam a utilização compulsória da arbitragem. O problema se estabeleceu num primeiro momento quando fala em compulsoriedade. Cláusula compulsória. O que é uma cláusula compulsória? Ou que determina a utilização compulsória da arbitragem? O que significa a observação compulsória da arbitragem? Isso é que tem sido hoje a grande discussão. Veja lá, o ministro Luiz Felipe Salomão, nesse recurso especial 1.189.050, ele passou a trazer. Então, vamos começar a fazer uma leitura aqui e tentar ir devagarinho, tentando entender tudo aquilo que ele disse nessa ementa dele. Direito processual civil e consumidor, contrato de financiamento imobiliário, contrato de adesão, convenção de arbitragem, possibilidade respeitadas determinadas exceções. Bom, primeiro, nós já estamos dizendo aqui que é um contrato de adesão. Qual a característica do contrato de adesão? Você que está estudando lá Código de Defesa do Consumidor, Direito Civil, quais as características do contrato de adesão? Então, o ministro passa a estabelecer agora um confronto daquilo que foi estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, que declara nula de pleno direito as cláusulas que impõem a convenção de arbitragem de uma maneira compulsória, e ele traz na ementa aqui a ideia do contrato de adesão. Vamos ver agora, na sequência, o que o ministro diz. Não há incompatibilidade entre o artigo 51, inciso 7 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 9.307 de 96. O artigo 4º, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem, ele passa a estabelecer algumas situações em que seria possível
a opção do consumidor pela arbitragem, desde que o faça tomando a iniciativa de inserir a cláusula de arbitragem, ou aceitando a cláusula de arbitragem que foi submetida pelo fornecedor do produto ou serviço, e ainda assim, desde que ela seja estabelecida em documento apartado ou cláusula em negrito com subscrição específica para determinada cláusula. Então, a Lei 9.307, então, diz que ao consumidor onde não se perceba uma condição de hipossuficiência, embora possa até ter alguma condição de vulnerabilidade, mas se ele tomar a iniciativa da cláusula, se ele aceitar uma cláusula, subscrevendo então uma cláusula em negrito, dizendo que ele quer a arbitragem, poderia valer então a convenção de arbitragem nas relações de consumo. Veja aqui que eu estou falando da arbitragem. Nas relações de consumo, em que as partes negociam por conciliação ou mediação, não há qualquer óbice. Não há qualquer óbice. Mediação, conciliação, isso pode ser estabelecido sem qualquer óbice. Eu estou falando apenas da arbitragem. E na arbitragem é essa a característica. Então, o artigo 4º, o ministro passa então a estabelecer a possibilidade de haver uma compatibilidade entre esses dois dispositivos. Visando conciliar os normativos e garantir a maior proteção do consumidor, é que entende-se que a cláusula compromissória só virá a ter eficácia caso este aderente venha a tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concorde expressamente com a sua instituição, não havendo por consequência de falar em compulsoriedade. Ademais, há situações em que, apesar de se tratar de consumidor, não há vulnerabilidade da parte a justificar a sua proteção. O ministro, então, traz o dispositivo do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem, especifica cada uma das condições desse artigo 4º da Lei de Arbitragem e diz que desde que isso tenha acontecido, desde que isso tenha se verificado, é possível a compatibilização. Foi muito importante porque antes dessa decisão, muitas discussões se estabeleceram. Eu mesmo, como desembargador da 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, nós já nos deparamos com essa discussão antes e depois dessa decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, e realmente ele traz aqui algumas condições que permitem que nós possamos pelo menos ter uma linha de interpretação. Ainda assim, fica a dúvida, porque no próprio acórdão foi entendido, foi compreendido ao final do acórdão que naquele caso específico, no julgamento do caso específico, não valeu a cláusula, porque não houve essa adesão, não houve essa possibilidade de que o consumidor tivesse tido a iniciativa de constituir essa cláusula, ingressa no Poder Judiciário para discutir a cláusula e, portanto, o voto também, em determinado momento, faz essa afirmação. Peraí, se o consumidor, tanto que ele não queria a arbitragem, que ele foi se socorrer do Poder Judiciário para dizer que ele não concordaria com a arbitragem, que ele não queria essa cláusula compromissória, então isso também faz parte do voto. Mas a discussão aqui, é importante que você se dedique a estudar um pouquinho essa questão a partir de um caso concreto, caso da realidade, porque isso é que vai fazer a diferença na compreensão da Lei 9.307. Né? Perceba que há dois dispositivos, nós vamos ter que tentar conformar os dois dispositivos, e o que o ministro faz é dar uma maior valia ao Código de Defesa do Consumidor, que, como disse, está lá no artigo 5º, inciso, lá dentre um daqueles incisos, a defesa do consumidor, como um princípio, direito e garantia fundamental. A defesa do consumidor está lá, né? No artigo 5º. Se está lá, norma de ordem pública, a ideia de vulnerabilidade do consumidor, regra geral, o consumidor é vulnerável, é isso, né? Então, faz prevalecer o Código de Defesa do Consumidor. Mas o que se estabelece é que pode haver compatibilidade. No texto que nós encaminhamos e que você tem aí em mãos, o texto escrito do nosso material de apoio, eu trago algumas reflexões, eu faço algumas provocações. E uma das provocações que eu faço é a provocação de: será que o consumidor teria condições de realmente, em um contrato de adesão, tomar a iniciativa, modificar alguma cláusula do contrato?
põe um ponto de interrogação e pensa comigo. Imagina nas relações em gerais dos casos da realidade, nas condições gerais dos contratos em geral. Imagina a situação imobiliária como essa do voto, uma situação bancária, naquelas que são típicas relações de consumo em contratos de adesão. Será que o consumidor teria essa condição de ele sugerir a inclusão de uma cláusula, modificar a inclusão de uma cláusula? Se você pensar bem, contrato de adesão, quando é contrato de adesão, ou você adere ou você não contrata, né? Então, essa é a preocupação que tenho em relação a isso. Vamos continuar aqui para você verificar agora que ainda o voto destaca algumas condições ainda interessantes. Assim, é possível a cláusula arbitral em contrato de adesão de consumo quando não se verificar presente a sua imposição pelo fornecedor ou a vulnerabilidade do consumidor, bem como quando a iniciativa da instauração ocorrer pelo consumidor ou, no caso de iniciativa do fornecedor, venha a concordar ou ratificar expressamente com a instituição, afastada qualquer possibilidade de abuso, né? Isso que eu quero que você pense, né? Nos casos da realidade que você se depara, que você imagina, você consegue imaginar a possibilidade do consumidor discutir a cláusula de adesão? Você consegue pensar nessa possibilidade? Então, esse é o grande desafio. Eu vejo que tem parte da doutrina que acaba dizendo da exigência do compromisso. Ou seja, que a cláusula compromissória por si só, estabelecendo que se surgir um conflito no futuro vai ser estabelecido pela arbitragem, ela não valeria, precisaria ser confirmada por um compromisso, onde eu afastaria qualquer tipo de abuso ou compulsoriedade, porque o conflito já surgiu, e aí vem o consumidor e adere e diz assim, não, eu quero, eu estabeleço um compromisso para afirmar a arbitragem. Mas aí eu estou falando do compromisso, eu não estou falando da cláusula compromissória. Então parte da doutrina fala muito que se houver compromisso, não há vedação. Eu concordo com isso, né? Mas aí está claro, fica clara a situação. A cláusula compromissória foi estabelecida, teve discussão sobre a sua instauração ou não da arbitragem, aí vem o consumidor e firma um compromisso. Desde que haja livre manifestação de vontade, o consumidor exerça o seu direito livremente, ele pode renunciar ao Poder Judiciário e optar pela arbitragem. Não há compulsoriedade. A dúvida que fica e que eu quero compartilhar com você é contrato de adesão típico em que ou você adere ou você não adere. Aí o fato de constar uma cláusula compromissória que você não pode discutir, aplicar-se-ia, como fez o ministro no voto, o Código de Defesa do Consumidor. É nula a cláusula que estabeleça a compulsoriedade da arbitragem sem possibilidade que o consumidor se manifeste. Essa discussão ainda vai longe, embora essa decisão, como eu disse, seja paradigmática, seja uma decisão muito importante para o desenvolvimento da jurisprudência no Brasil, ainda proliferam decisões nos tribunais estaduais e regionais relativamente a essa questão. Ainda vamos ter a oportunidade possivelmente de ter uma decisão definitiva em relação a isso em vários outros aspectos. Mas por hora, essa decisão ela é realmente muito importante. Tem outras decisões do STJ, que também eu mencionei lá do nosso material de apoio, que eu quero que você também veja, como que tem seguido a jurisprudência dos nossos tribunais. Por hora, vamos lembrar, não há incompatibilidade desde que o consumidor não venha a ser prejudicado. Se eu tiver uma dúvida sobre qual lei aplicar, regra geral, eu vou aplicar aquela que assegura o direito do consumidor lá no artigo 5º, inciso de um dos incisos do artigo 5º da Constituição da República, como um direito fundamental. Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública, relevância social indiscutível, então ela deve se aplicar com maior primazia, comparativamente à Lei 9.307. Ainda assim, segundo o STJ, há a possibilidade de compatibilizar no caso concreto e aplicação da realidade, que é o que o acordo, então, acaba por fazer e nos dá indicativos mais objetivos para interpretação. Ok?
arbitragem e sua aplicação no poder público. Né? Aqui, eu quero que você lembre daquilo que nós falamos sobre favor arbitrandum. A ideia de que eu possa, quanto mais estimular a arbitragem, melhor. E a questão da arbitrabilidade objetiva e subjetiva. Eu amplio as matérias, de maneira objetiva, e amplio as pessoas, subjetiva, que podem se utilizar da arbitragem. E aqui os exemplos são muitos. Eu trago aqui no nosso material de apoio, eu cito várias leis novas que dizem que agora eu posso utilizar a arbitragem no poder público. Então, alguns dos exemplos, né, necessários que têm surgido em relação à ampliação da possibilidade de arbitragem está na Lei das Parcerias Público-Privadas, a Lei 11.196, que modificou a Lei Geral da Concessão e Permissão de Serviços Públicos, a Lei 13.129 de 2015. E o que nós vamos ver é que há realmente uma tendência ao favor arbitrando, cada vez mais possibilitar que as autoridades públicas possam se submeter à arbitragem. A modificação que a Lei 9.307 sofreu em 2015 permite isso de uma maneira mais clara. Essa é aquela comissão da qual presidiu o ministro Luiz Felipe Salomão e que fez a proposta de modificação que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então esse favor arbitrando hoje é uma realidade e cada vez mais se estabelece a possibilidade de haver arbitragem no serviço público. A própria lei de mediação trata da autocomposição no serviço público. É uma lei que, complementando a lei de arbitragem, mas tratando da mediação, também permite, uma vez mais, a adoção de métodos alternativos ou métodos adequados de solução de conflitos. Quanto mais nós verificamos o avanço legislativo da arbitragem no Brasil, mais proliferam essas leis de parcerias nas agências reguladoras que vão estimular a ocorrência de arbitragem e, portanto, de solução alternativa fora do sistema oficial de resolução de disputas. Na prática, tem prevalecido cada vez mais aquela ideia do favor arbitrando. Então são muitas as legislações que têm surgido, que têm dado indicação de que a arbitragem é possível em várias áreas. Trago aqui alguns exemplos práticos da utilização da arbitragem e é importante que você acompanhe. Cada vez mais a arbitragem tem sido estimulada. Inclusive agora, né, nós temos a possibilidade, e tem acontecido, arbitragens online. Né? Claro que tem muitas preocupações sobre isso, os avanços tecnológicos a serviço da arbitragem, como assegurar a confidencialidade, o sigilo, tem algumas preocupações em relação a isso. Em relação ao serviço público, o que eu quero que você lembre é que não se aplica nas arbitragens do serviço público a arbitragem por equidade. Sempre a arbitragem será de direito e sempre a arbitragem terá o princípio da publicidade. Não é admitido o sigilo e nem arbitragem de equidade. Mas há uma tendência, favor arbitrando, cada vez mais se estabelecerem arbitragens no Brasil. Agora, nós estamos finalmente aqui, estamos finalizando aqui a nossa cadeira. E eu quero que você, como profissional da pós-modernidade, ou como diria Bauman, da modernidade líquida, lembre de que a arbitragem, a mediação, as soluções alternativas de solução de conflitos são para você, é o profissional da pós-modernidade. Perceba que nós temos hoje, você, profissional, prestador de serviço jurídico, vai escolher a sua profissão, quando já tiver a sua profissão estabelecida, a importância das soluções alternativas, da arbitragem, a diferença entre cláusula compromissória, quando for estabelecer cláusula compromissória cheia, vale a compromisso, a arbitragem nas relações de consumo e na possibilidade da administração pública utilizar e os serviços públicos em gerais, o papel de cada um nessa engrenagem de acesso à justiça é fundamental. O papel de cada um dos senhores no aspecto de acesso à justiça é fundamental. Por quê? Porque vai fazer diferença. O profissional da pós-modernidade é aquele profissional
que faz a diferença. É aquele profissional que vai conseguir fazer com que o acesso à ordem jurídica justa se estabeleça. E acesso à ordem jurídica justa não é só acesso ao poder judiciário, é acesso à solução adequada do conflito dentro ou fora do sistema judiciário. Você será o responsável pela solução de conflitos dentro do seu escritório, se você optar pela advocacia, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou no próprio Sejusc, se você for optar pela magistratura. Quanto mais se proliferam as possibilidades adequadas de solução de conflitos, mais próximo nós estaremos da pacificação social.